Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para realizar mais uma live para compartilhar com vocês os conhecimentos que nós viemos ao longo da nossa existência acumulando, que viemos vamos dizer assim, enchendo a nossa bagagem, né? E é muito assim prazeroso nesse momento poder oferecer a todos essa oportunidade e vocês nos oferecerem a oportunidade de dividirmos aquilo que ao longo das nossas vidas, das nossas formações, nós estamos compartilhando. Nós iremos compartilhar. Né? Agradeço a todos que estão aqui, é um prazer muito grande tê-los e daqui um pouquinho nós teremos a pós-doutora Vera Salvo, que vai nos dar a honra hoje de oferecer de uma forma que ela já está chegando, muito especial, essa oportunidade que eu tenho certeza de aprender sobre alimentação e alimentação consciente. Nós vamos ver sobre como que é isso, né? Vou esperar a doutora Vera pedir para entrar, ela já acenou, agora, ótimo, perfeito. Nós estamos com a doutora Vera através do CP Mindfulness, né? Então, do Centro de Promoção Mindfulness. Olá, querida! Que bom que você está aqui, que você já chegou, já temos algumas pessoas presentes, isso é muito bom, né? A Fernanda está chegando, a Letícia. Então, nós temos aqui algumas pessoas que já estão conosco. Você viu a homenagem que eu fiz a você, o quadro atrás de mim? Tá travando. Vera, vamos ver se tá travando. O meu, assim, para mim não tá travando, não. Que coisa. Como que tá para vocês? Está dando para escutar? Por favor, tá dando para ver bem a Vera, para me ver bem? Como que tá para vocês? Por favor, avisem-nos a respeito se está travando, se não está, como que tá para vocês? Tá vendo bem a Vera? Tá dando para me ver bem? Travou. Travou onde, Travou. Ana? Travou em cima ou travou embaixo? Eu vi a Vera travada. Agora eu não sei se sou Eu eu que estou também. travando aqui. Sumaia tá Eu vi normal, ó. você. Sumaia tá normal. Então, Verinha, é você, mas já está normal. Então, vamos começar. Vamos começar, já está aqui, já está tudo certo. Eu fiz uma homenagem hoje para a Vera, coloquei um quadro de maçãs aqui, lindo, de uma artista aqui em Uberaba, né? Porque hoje o nosso tema é exatamente alimentação, né? Então, o que é alimentação consciente? Alguém já ouviu falar? Alguém já viu falar em mindful eating? Alguém já ouviu falar que é possível se alimentar de uma forma. Obrigada, Aninha. Obrigada, Bibi. Várias pessoas entrando. Então, alguém já ouviu falar sobre o que seria isso? É, eu gostaria de saber também, no caso de vocês acreditam que essa situação que nós estamos vivendo de isolamento social, às vezes até de mais ansiedade, tem algum impacto no tipo de escolhas que nós fazemos na nossa alimentação? E você tem percebido isso? Quanto tempo que você leva para comer? Você já parou para observar como que você almoça, como você lancha, como que você janta, né? Alguém já falou para você, nossa, você come rápido demais? Você já observou quais são as consequências, principalmente nesse momento, do tipo de escolhas que você está fazendo? Então, tudo isso nós vamos deixar a doutora Vera falar. E hoje é uma noite especialmente preparada,
né? Para nós, na verdade, porque é ela que vai nos oferecer a oportunidade de conhecer e aprender. Eu sou neuropsicóloga, então nós vamos deixar em outro momento para também poder compartilhar com vocês os benefícios, o tipo de contribuição que a neuropsicologia pode oferecer através do treino de estimulação cognitiva, das funções executivas e atencionais, além de outras, e da parte emocional e comportamental. Com vocês, então, a doutora Vera. A doutora Vera é pós-doutora em saúde coletiva e também trabalha com temas e tem a formação Mindfulness e Mindful Eating. Então, ela vai agora compartilhar conosco, se apresentar, falar um pouquinho do CPM para a gente, se for possível também. Obrigada pela honra que você está nos oferecendo de estar aqui conosco, doutora. Então, boa noite, Sumaia, boa noite a todos que estão nos vendo. Eu já vi aqui alguns nomes conhecidos, né? Então, a Ana, a Lígia, né? A Fernanda, que são muito queridas, né? E parte delas também instrutoras, né? De Mindful Eating. Eu agradeço muito a oportunidade e o carinho de poder estar falando sobre esse tema. Então, de tudo isso, né, que a Sumaia aí introduziu, a ideia é a gente poder conversar um pouquinho a respeito e talvez poder ao final ou durante, né, essa nossa conversa, trazer talvez algumas dúvidas que possam ter surgido, encaminhadas aí para a Sumaia. Mas talvez a gente pudesse começar, na verdade, né, dentro desse tema de alimentação consciente, a falar um pouco da falta de consciência, né? Então, como é que nós somos comedores inconscientes, né? Como é que a gente, então, está tão desatento em relação à nossa alimentação, né? Talvez seja uma boa forma de começar, que é como a maioria de nós se encontra, né? E a alimentação consciente, nos alimentarmos de forma consciente, talvez seja o que nós queremos, né? Aonde nós queremos chegar, mas onde nós estamos, né? Ou pelo menos a grande maioria de nós se encontra. Quando a gente fala de comer consciente, esse comer consciente que a gente vai falar agora, ele está baseado na atenção plena, está baseado em mindfulness. Então, quando a gente imagina o comer, existem alguns itens que podem nos ajudar, como se fosse um checklist, para a gente pensar o que é que me faz estar desatento, né? Porque é importante a gente estar atento ao que nos leva à desatenção. Então, um desses fatores, por exemplo, seria a multitarefa. Então, tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, associar o momento da alimentação a mais alguma atividade. Então, posso estar querendo ler alguma coisa, estou olhando o celular porque estou esperando uma mensagem, estou assistindo televisão, ou às vezes estou perdida nos meus pensamentos. Então, a multitarefa, né? Então, querendo resolver coisas enquanto eu estou almoçando, eu estou jantando, por exemplo. A Marina também chegou aí. Bem-vinda, Delícia, né? Então, além, né, da multitarefa, o comer rápido, né? Comer rápido demais. Então, à medida que a gente lentifica esse processo, é possível tomar mais atenção e poder aproveitar melhor esse momento que é tão especial para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. Então, falamos da multitarefa, falamos de comer rápido. O comer em pé, por exemplo, principalmente naquelas situações em que a gente sente vontade, necessidade de comer alguma coisa, ou a gente não sabe muito bem, né, o que fazer, está um pouco incomodado, e a gente vai abrir o armário, a gente vai abrir a porta, por exemplo, da geladeira,
e aí para ali para beliscar alguma coisa. Então, nesse momento que a gente, por exemplo, também come de pé, muito provavelmente a gente não está conseguindo, não vai conseguir prestar atenção, né? Então, essa já é uma dica para a gente ir para onde a gente quer, que é prestar um pouco mais atenção na nossa alimentação. Além disso, a gente pode ter uma falta de sensibilidade ao gosto, né? Então, a saciedade do gosto do paladar pode estar prejudicada. Então, nesse sentido, o que a ciência sabe, né? A gente tem algumas revisões recentes do mês passado que vão falar sobre uma característica em relação à saciedade do gosto que está associada, por exemplo, à questão da obesidade. Então, as pessoas que estão fora do peso, que por definição estão diante de um processo inflamatório, né, as células estão inflamadas, é possível que haja um prejuízo na saciedade do gosto. E se existe essa saciedade do gosto prejudicada, então muito provavelmente eu vou ter que comer uma quantidade maior para conseguir me sentir satisfeita, né? Então, as nossas papilas gustativas, elas são renovadas continuamente, cada 10, cada 14 dias, e o que se sabe é que dentro desse processo inflamatório, as papilas gustativas das pessoas com excesso de peso, elas parecem responder menos. Então, isso já seria um fator de causar, por exemplo, mais insatisfação. Por outro lado, é muito importante, né, e é algo que interfere nessa atenção, a gente ter consciência das nossas emoções, né? Então, muito frequentemente, nós não estamos conscientes do que estamos sentindo. Existe uma dificuldade em a gente perceber aquilo que é abstrato. E aí tem uma máxima, né, a partir dessa inconsciência, né, dessas emoções presentes, é que à medida que eu sinto menos ou eu quero sentir menos, eu acabo comendo mais. Então, este comer mais é uma forma de compensar este sentir menos, que é às vezes a minha desconexão ou a minha vontade de não sentir, né? Porque nem sempre é fácil a gente expressar as nossas vulnerabilidades. Se a gente talvez, né, fosse ensinado a expressar mais as nossas vulnerabilidades, a gente comeria menos emoção, né? Comeria a partir do alimento menos emoção. Então, o alimento, ele acaba se tornando um veículo para expressar uma emoção contida. E quando é uma emoção negativa, a nossa tendência é fugir. Então, eu não quero entrar em contato. Então, eu como. Então, como mais porque sinto ou quero sentir menos. Você pode me interromper Vera, a qualquer momento. Agora. Eu tô até anotando, eu adoro ouvir você falar, mas eu só queria, como psicóloga e neuropsicóloga, só corroborar o que você está falando, e nós vemos, né, vários estudos, principalmente sobre as funções executivas, do Malloy Diniz, do Daniel Fuentes, de vários autores, pesquisadores, e eles falam muito sobre essa questão que você está trazendo, essa questão do controle inibitório, essa questão da impulsividade, de você agir antes de pensar, de avaliar as consequências. Então, que é uma área que está ligada às áreas executivas do cérebro, né? Às habilidades executivas, ao lobo frontal, que você deve falar. E só lembrando, reforçando o que você está falando, a nossa cultura não nos socializa, não nos forma para autoconexão, para que a gente pare e para que a gente se olhe, que a gente se veja
e que a gente possa se conectar com o nosso mundo interior. E com isso, as coisas vão acontecendo, inclusive a necessidade, às vezes, de buscar até um psicólogo, dependendo, né, da situação. Então, é só isso. Para mim travou um pouquinho, mas não sei se de Para novo mim sou também. eu, né? Eu acho que É muito, Vera, mas tudo bem, voltou. é muito importante, né, isso que a Sumaya está trazendo, porque quando a gente fala de alimentação, não é possível a gente não mencionar também a emoção, né? Então, elas estão intrinsecamente ligadas. E ainda falando, né, por exemplo, da emoção, a gente pode trazer uma divisão didática que é a emoção primária e a emoção secundária, né? Então, eu sinto, por exemplo, medo, por exemplo, de engordar. Se eu aceito que eu tenho esse medo, o que eu vou ter? Medo, né? Que é o que eu estou realmente sentindo. Mas se ao ter medo eu não aceito esse medo, como às vezes não aceito o meu corpo, como eu me o que vai surgir a sensação. Eu não sei se está todo mundo ouvindo, teve uma hora que sumiu sua imagem, isso, Mai. Vamos consultar o pessoal, vamos consultar. Gente, vocês poderiam falar para nós se está tudo bem, está travando, se sou eu que estou travando a Vera, a imagem, se está travando a imagem, se vocês estão ouvindo bem, vocês podem, por favor, dar uma informadinha para nós, por favor? Está travando a Verinha. É igual aquela hora mesmo. Tá travando você, Vera. Mas eu acho assim, vamos em frente desde que. Porque está travando, mas volta. Por quê? Eu acho que o horário também, imagino que seja um tipo de congestionamento. Porque sexta-feira e esse horário tem muitas lives, né? Mas pode falar. Tá falando que mesmo travando, tá dando para entender. Agora deu uma travadinha maior na Verinha. Maia congelou, eu estava falando das emoções primárias e as emoções Isso, isso, secundárias, né? isso. Isso deu para Sim, ouvir? Porque para mim eu você ouvi, acho sumiu, que o sumiu. pessoal também. Pois é, o pessoal tá Então tá falando que ótimo. você que tá travando, mas não preocupa porque às vezes pode ser o horário também, então a conexão vai acontecer Sim, de vez em quando. Vamos aproveitar que tá funcionando. Vamos lá. sim. E aí, assim, a gente não pode esquecer que o alimento na nossa vida, além de ter toda essa função energética, de ser uma forma de nos nutrirmos, né, de nutrir, trazer energia para o corpo, ele funciona também como uma distração. É uma Sim, distração na nossa vida comer, né? Então, frases do tipo, eu não sei o que eu vou fazer agora, né? Ou estou entediado, então vou comer. Então, o alimento é uma distração e ele é prazer, né? Ele naturalmente é prazer na nossa vida. É importante que a gente tenha isso claro para a gente não ficar, de repente, se julgando excessivamente. E nesse sentido, né, do considerar que as emoções são importantes, que existem fatores que nos levam, por exemplo, à desatenção, a gente também pode, né, trazer da DPT, né, da teoria comportamental dialética, um olhar sobre três tipos, né, de pensamento, de mente, que podem influenciar muito as nossas escolhas, né? Então, a gente sim, pode, isso é muito comum com pessoas que viveram
anos em dieta restritiva, é muito comum a gente trabalhar com a mente racional, né? Então, o córtex pré-frontal agindo é um pensamento mais lógico, mas em relação à relação com o alimento, é uma relação mais fria, mostra, na verdade, uma alienação em relação aos sinais internos do meu corpo e aquilo, por exemplo, que eu vou decidir ou não comer. Então, Uhum. é muito frequente a gente observar se eu passei por muitas dietas, por muitos profissionais, eu acabo querendo sempre só usar a mente racional que vai me dizer se eu devo, se eu não devo comer, se é saudável, se não é saudável, se é permitido, se é proibido. Então, é muito Quantas comum. calorias, né, Vera? Exatamente. A gente pode ter, né, isso também é bem observado quando a gente olha para a bulimia, para alguns transtornos alimentares, uma mente mais emocional, né? Então, ela traz uma impulsividade, uma instabilidade muito grande, né? Então, no momento que a gente está vivendo, né, porque esse é o tema também especificamente da live, todos nós estamos um pouco alterados, nós não estamos na nossa zona de conforto, principalmente porque não começou ontem, né? Essa situação se estende e a gente não sabe como é que realmente as coisas vão ficar. Então, pode ser que a nossa amígdala fique mais estimulada e a gente emocionalmente decida comer alimentos que possam nos trazer para uma zona mais confortável do que aquela que a vida está nos oferecendo. Então, a gente vai buscar alimentos que possam nos trazer a sensação de conforto, de segurança, de felicidade. Então, pode acontecer com qualquer pessoa, especialmente num momento, né, como esse. A gente sabe também que numa situação assim estressante, mesmo quem tem uma boa relação com a comida, aproximadamente 70% das pessoas podem apresentar um comer quantitativo e qualitativo diferenciado. Por outro lado, além da mente racional, emocional, que podem estar agindo de formas diferentes, né? Conosco mesmo, na mesma pessoa, tem momentos que eu sou mais racional, tem momentos que é mais o emocional que me faz decidir. Quando a Uhum. gente fala de mindful eating, a gente está tentando acessar o terceiro tipo de mente, o terceiro tipo de pensamento, que seria o Uhum. quê? Aquele mais sábio, que está ancorado, né, em valores, que é mais intuitivo, que está mais conectado com os nossos sinais internos. Então, não é uma questão de desprezar a racionalidade, porque mindful eating, ele na verdade contempla as duas coisas. Tanto a racionalidade da nutrição, o que a gente conhece, as propriedades nutricionais, as características, que a gente chama de sabedoria externa, mas o que a gente cultiva muito e que é o que a gente tem muita dificuldade é a sabedoria interna, né? Então, essa mente mais sábia que é capaz de intuir a partir, né, da própria e da interocepção aquilo que na verdade eu estou precisando, o que é que o meu corpo de fato solicita. E aí a gente lida paralelamente com algumas armadilhas, né? Algumas armadilhas da nossa mente, armadilhas que podem nos fazer sofrer, trazer sofrimento no momento da alimentação, que são, por exemplo, né, que a gente observa muito dentro desse contexto alimentar. As comparações, né? Então eu fico me comparando com várias pessoas, né? Então como eu sou em relação àquela pessoa. Então ela é mais bonita, ela é mais feia, ela tá mais magra, eu sou mais gorda que ela. Então cada pessoa é única.
é singular, né? Então, das práticas contemplativas, a gente aprende muito isso. Cada pessoa é única, então nós não deveríamos nos comparar, porque somos todos seres humanos, mas temos essa centelhazinha que é diferente, que é própria de cada um. Então, à medida que a gente se compara, a gente vai acabar sofrendo. Por outro lado, existe em muitos de nós o perfeccionismo, né? Então, a vontade de não errar, de procurar a perfeição em nós, a perfeição nas coisas que nós fazemos. E a perfeição não é desse mundo, né? Então, a Uhum. gente precisa cultivar uma aceitação, né? Para aceitar, como a gente aprende dentro da compaixão, a nossa imperfeição perfeita, né? Acolher, né? Somos o que somos, o que não quer dizer que a gente tenha que se acomodar, né? A gente pode até lembrar da filosofia japonesa Kaizen. Hoje melhor do que ontem, pior do que amanhã. Mas a gente não precisa perseguir essa perfeição que pode ser algo que nos judia, nos maltrata. Ao mesmo tempo que, ao ruminar, né, então, comparação, perfeccionismo e a ruminação, né, então, assim, eu fiz aquilo de uma determinada forma, eu não deveria ter feito, e aí eu fico ali debruçada sobre isso, sobre o que aconteceu, sobre o que eu não fiz, não me ajuda, né? E aí, de novo, a gente traz o conselho das práticas E contemplativas. nesse caso, né, Vera, isso até pelo que eu posso dizer da minha experiência como psicóloga e nesse trabalho que eu transo a terapia cognitivo-comportamental, com a neuropsicologia, com as ciências contemplativas, é que isso faz com que a ansiedade ainda fique mais intensa. E quanto mais intensa, e com essa, como você falou, essa não com esse não treino, com esse não cultivo, esse hábito do cultivo, do voltar para si, para a autoconexão, para a autocompaixão, né? Para esse acolhimento. Eu até vi hoje um pensamento. Imperfeitamente perfeito, né? Eu acho que é bem isso, é a gente cultivar o que nós somos, como nós somos nesse momento. Eu acho também que isso remete à questão da nossa cultura, pelo cultivo do hedonismo, né? Então, aquela busca pelo prazer de uma forma até fissurada, compulsiva e que está fora de nós. Então, também essa questão do conceito da autoestima, que a pessoa fica se comparando com a outra, com aqueles padrões externos, que, como você falou muito bem, eles são mais vulneráveis do que nós, né? Eles são temporários, impermanentes. Sim, sem dúvida, porque não basta, né, eu ter essa imagem de mim. Muitas vezes a gente vai tentando fazer algumas coisas, tomar determinadas atitudes para agradar o outro. E aí a gente acaba se desconectando mais da gente, né? Então, enquanto seres humanos, a gente tem essa necessidade de ser aceito. Então, muitas vezes nós já estamos nos maltratando e passamos então a tentar olhar para o outro, cuidar do outro, ficar em favor do outro para tentar resolver externamente algo que é interno. E aí a gente vai se desconectando mais de nós mesmos. E aí fica difícil a gente perceber o que é que o nosso corpo de fato necessita, né? O que que ele realmente precisa para que a gente possa tratar com respeito, para que a gente possa tratar com carinho, né, o nosso corpo, independente de pensar na questão calórica, se vai perder peso ou se não vai perder peso, né? Então tá acima disso, né? É algo muito muito maior, né? E à medida que a gente entende
que essa relação com o alimento, ela é algo tão importante, é uma relação tão íntima que nós temos na nossa vida, revela muito sobre nós, né? O alimento, ele é transversal à nossa saúde, ele é transversal do ponto de vista educativo, então ele abrange muitas áreas, né? Social, física, mental, porque aquilo que eu escolho pode interferir também no meu funcionamento cerebral. Aquilo que eu como também repercute no meu universo emocional. É que nem sempre eu estou atenta para perceber todos os efeitos que o alimento me traz. Às vezes eu só estou preocupada, por exemplo, com a saciedade do estômago, quanto o meu estômago está cheio ou não, mas eu deixo de perceber o alimento que ao comer me deixa feliz, o alimento que quando eu como me traz uma memória triste, e isso, na verdade, me alimenta um outro ciclo. Nem sempre a gente percebe isso, né? Uhum. Não sei se você queria falar alguma coisa. Você Não, estava. eu estava só lembrando que o alimento, na verdade, tem, você deve falar sobre isso, a questão cultural também, né? Tudo que a gente quer festejar, celebrar, normalmente a gente utiliza o alimento. E muitas vezes nesse momento, às vezes a gente não se dá conta, porque como você falou, a gente fica no piloto automático, conversando, distraído e tal, e às vezes não observa essa questão do que escolher, da repercussão que isso possa ter em nós. E antigamente, a gente, segundo, eu estava até lendo um pouquinho sobre isso hoje, que as pessoas ficavam sentadas em volta de uma fogueira, né, comendo ao redor e conversando. Talvez isso, assim, por um lado, poderia fazer as pessoas comer pequenas quantidades. Na Tailândia, por exemplo, eu estive há pouco tempo lá. Você não vê pessoas obesas lá. E o nosso guia falava para nós, aqui o que vocês comem de carne numa refeição, a gente demora a família toda para comer em um mês. Sim, que é a questão da comensalidade, né? Então, comer, né, a alimentação, ela é partilha. A gente já sabe, dos estudos científicos, que comer em casa tende a nos trazer uma saudabilidade maior para o nosso dia a dia. Então, com tudo que a gente faz, né, no nosso dia a dia tão corrido, esse sentar-se à mesa, todo mundo junto e principalmente conversar, também com a entrada, né, da tecnologia, isso nos afastou um pouco, né? Então, Uhum. dentro da mesma casa, a gente, mesmo antes dessa época de pandemia que a gente vive, as pessoas já ficavam conversando pelo celular dentro da mesma casa, em cômodos diferentes. E O nos celular. restaurantes também, você vê as pessoas, os pais e os filhos, cada um com seu celular assentado à mesa e ninguém olha para ninguém. Aqui em São Paulo, alguns restaurantes adotaram antes, né, dessa nossa época, um aviso muito interessante, né? Que aí tava lá o quadrinho, né? Não temos Wi-Fi, tente conversar. Para resgatar, na Sim. verdade, né, esse hábito que é de sempre, se a gente for olhar para a história, grandes decisões, mesmo na Idade Média, elas foram tomadas à mesa, né? O almoço de negócios, o jantar de negócios. Então, à medida que nós dividimos a mesa, que nós compartilhamos a refeição, a gente abre Uhum, portas para uma comunicação diferente. uhum. Então, é recheada de significados, não é Sim. apenas uma forma de nós nos abastecermos.
Então, nutrição não significa apenas que a gente vai se nutrir do alimento que nós colocamos na boca e que vai ser digerido, né? Quando você Uhum. estava falando, por exemplo, de sentar-se junto, é algo que também vai transcender, dentro de uma outra linha, uma nutrição do coração, a nutrição da alma. Então, ao estar com pessoas queridas, para muitas pessoas isso já vai ser uma nutrição mais do que suficiente. E eu vou perceber, talvez, que o alimento que eu coloco no corpo é relativamente pouco, porque eu fiquei tão Uhum. saciada dessa relação, né? Então, Verdade. meu corpo, né, social foi tão satisfeito que eu como menos. Mas isso não é uma regra, porque outras pessoas, em Sim. grupo, com amigos, com a família, vão se distrair. E aí, uma das coisas que normalmente acaba sendo responsável por esse comer mais distraído é o fato da gente ficar à mesa com grandes travessas, com grandes porções e a gente Uhum. não separar a Uhum. porçãozinha, né, individual, a gente vai comendo e conversando e não percebe, né? A mesma coisa que está relacionada, por exemplo, à maneira de apresentação dos alimentos, né? Agora que as pessoas Sim. às vezes até pedem delivery para entregar, por exemplo, o prato, né, já em casa. Essas embalagens, né, muitas vezes, fazem com que a gente perca a noção do quanto realmente contém. E aí, quando a gente compra alguma coisa, né, então, ou faz um prato, mais de 90% de nós tem a tendência de não deixar no prato. Então, se eu me servir, mesmo que eu esteja em casa, é Uhum. algo muito natural para a grande maioria das pessoas comer até o fim, Uhum. mesmo que às vezes isso signifique me sentir mal depois, me trazer um desconforto físico, abdominal. Então, tem uma série de conceitos por trás disso, às vezes é uma questão familiar, eu fui educado dessa forma, pode ser uma questão até ético-moral de pensar no que Sim. muitas pessoas não têm, mas ao mesmo tempo, à medida que eu tenho tanto respeito, por exemplo, pelo outro, a minha ação pode ser muito desrespeitosa com o meu corpo. Porque se eu como além do que eu necessito, do que o meu corpo solicita, é uma forma de desrespeito também. Eu acho que é uma forma de violência com você, né, Vera? Porque, veja bem, ao invés de eu jogar, que seja no lixo, né? É claro que a gente sabe que tem muita gente, porque normalmente o que se coloca é que tem muita gente sem comida, então como que você vai desperdiçar essa comida, né? E deixar no prato. Então as pessoas tendem a comer. Mas, de uma certa forma, você está jogando fora, porque você está colocando no seu organismo algo que seu corpo não precisa e que vai ter impacto negativo para o seu organismo. Então, uma forma de você abusar de você desrespeitar você, né? Exatamente, né? Então, por isso é que dentro, né, do contexto de Mindful Eating, a gente cultiva essa amorosidade para o Sim, corpo, no sentido de a gente não ter tanto esse pensamento dicotômico, né? Que ou tá certo ou tá errado, ou é sim ou é não. Então, buscar mais o caminho do meio, que às sim. vezes, né, a gente até vê muitos profissionais da saúde trazendo, reforçando essa ideia, né, do É. proibido, do permitido, que então aquilo que já está um pouco latente acaba às vezes sendo reforçado pelo profissional que coloca as coisas nesses dois extremos, né? Então, a vida não é assim, a gente precisa dessa flexibilidade, principalmente em momentos tão desafiadores como
a gente vive foi privada, eu não posso fazer aquilo que eu quero, eu não consigo, às vezes, o contato com as pessoas queridas, meus colegas, todos os meus familiares. Então, entra a alimentação como esse suporte. É a única coisa que eu posso fazer. É a única liberdade que eu tenho. Então, por isso a gente E tem é que interessante. ouvir. Perdão, pode E falar. é interessante o que você está falando, porque, na verdade, como muitas pessoas, para não falar a maioria, assim, que às vezes não é a maioria, eu não conheço assim, dados específicos, mas às vezes você conhece, que tende a dizer, não, eu não posso isso, eu tenho que evitar aquilo. E o Marshall Rosenberg, ele fala, né, que troque a palavra eu tenho por eu escolho, né? Eu quero. E muitas vezes a pessoa não tem essa percepção. Então, o eu tenho pode causar mais ansiedade, culpa, principalmente quando ela não consegue controlar esse impulso, né, Vera? Exatamente, né? Então, o eu tenho que, ele sempre traz um peso extra. É mais uma obrigação dentre tantas que a gente já carrega na Uhum, vida. Então, se na sim, alimentação eu também sim. tenho que comer isto porque faz bem para aquilo, eu tenho que comer isso porque eu não quero que aconteça aquele outro, então vai se Uhum, tornando um fardo muito grande e aí, quando você fala, por exemplo, de eu escolho, né, da CNV, na inconsciência, nessa desconexão, nessa falta de atenção, nem sempre eu escolho, sim, eu sou escolhido. Né? Por sim. isso que para mim faz muito sentido, né, o mindful eating mais do que o intuitive eating, porque eu vejo, na verdade, né, nas bases de ter uma prática mais sólida, mais consistente, como diria o Viktor Frankl, é a possibilidade da gente, entre o estímulo que a gente recebe de ver, por exemplo, a torta de chocolate ou qualquer outra coisa, a gente ter uma pausa, uma pequena pausa de consciência para responder e não Uhum. simplesmente reagir. Então, à medida que eu vou cultivando de forma informal, de maneira formal no meu dia a dia, essa possibilidade de estar mais atento, de estar mais aberto, de estar mais gentil com tudo que acontece comigo, então sendo capaz, o amigo, ele sempre foi de todas as horas e não, na verdade, como uma ameaça, Uhum. um medo. Eu vou comer, Isso. meu Deus, será que eu vou fazer a coisa certa? Será que vai me fazer mal? Será que eu vou engordar? Então, sem o terrorismo, né, ao invés de olharmos para o prato, para tudo que ele representa, com a gratidão, por exemplo, à natureza, a pessoa que preparou, eu olhar com receio, com medo daquilo que aquele alimento vai me causar Sim, como se fosse uma arma, como se fosse algo nocivo, porque sim. a alimentação é algo que sempre foi parte da nossa vida. E por incrível que pareça, à medida que os estudos, né, avançam, século XXI, parece que a gente nunca teve tanta dúvida em relação a como a gente deve se alimentar para cultivar verdadeiramente a saúde,
né? Então algo está errado nessa história. Eu não sei se você quer falar ou se tem perguntas. A perguntas até agora não chegaram, não. Se alguém tiver dúvidas, se alguém quiser fazer algum comentário, pode enviar que eu passo para a doutora Vera. Você Mas eu acho queria que é falar? isso mesmo que você está falando, né? É só essa questão mesmo de dessa pausa, né? Eu acho que você está falando sobre a importância da pausa em todos os sentidos, seja antes de iniciar a alimentação, seja antes de você pensar no que você vai colocar, vai acrescentar no seu prato. Por quê? Porque aí dá tempo para o cérebro funcionar, porque o cérebro dá sensações, né, dos estímulos que chegam através dos nossos sentidos, até processar tudo isso e voltar em forma de uma resposta, é preciso de um tempo, né? E se a gente não faz essa pausa que você falou muito bem, a tendência é a gente agir impulsivamente e às vezes não fazer boas escolhas, né? E Sem se aí, respeitar. exato, né? Porque à medida que a gente vai comendo, né, as emoções, porque nós não fomos educados no sentido de nos permitirmos mostrar a nossa vulnerabilidade, Sim. aquilo que somos, o que estamos sentindo, mas fomos orientados a parecer sempre fortes, parecer sempre bem. A nossa tendência de apresentar a fome emocional, né, de ter uma urgência para comer alguma coisa na tentativa de suprimir espaços, lacunas vazias na nossa vida, tende a ser maior. Deixa eu ver, a Thelma está É, colocando aqui, olhar para o olhar para o alimento. com gratidão faz toda a diferença. Respeitar o alimento é fundamental. Então, é perfeito, Thelma. A grande questão, né, é que também, da mesma forma, né, que nós não fomos educados a respeitar, a reconhecer, né, a perceber e Uhum, reconhecer as nossas emoções, a gente também não foi ensinado a ter esse cultivo da gratidão pelo alimento, né? uhum, Então, numa uhum. sociedade capitalista, a gente parece que tem direito a tudo. A gente escolhe comer morango o ano inteiro e acha que tem o direito de comer morango o ano inteiro, desrespeitando os ritmos da natureza, que não é a época, né, o ano inteiro para ele, por exemplo, florescer. Uhum. Então, dentro dessa nossa sociedade, né, que tem uma visão muito fragmentada do ser humano, no modelo biomédico de olhar, nós também fragmentamos a nossa alimentação e não conseguimos nem enxergar e muito menos sentir tudo aquilo Uhum, que envolve o alimento que chega à mesa, né? é Então, nessa verdade. época de pandemia, em que a maioria de nós está isolado, não sai para nada, pede, por exemplo, o supermercado para entregar em casa. Quantas pessoas, né? O empenho, o esforço de tantas Uhum. pessoas para que o alimento chegasse. Então é uma reverência, né? Esse respeito do alimento que passou por tantas mãos, que tem É uma a, ques- grande história. é a consciência da interdependência, né, Vera? Exato, né? Então, desde quem colocou a semente no solo, cuidou, depois colheu, armazenou, beneficiou, embalou, transportou, comercializou para poder chegar até a nossa casa e alguém Sim, preparar.
né? Então, Sim. assim, a gente se desconectou de tudo isso. Então, é como as crianças do documentário Muito Além do Peso imaginavam. Então, tem uma árvore que já dá lá o alimento pronto, né? A gente perde Aham, essa noção maior, é mais verdade. integrada, né? Fica muito no automático mesmo, né? Sim, porque a gente está tão envolvido com tantos estímulos, né, ao mesmo tempo. Sim. Então, a gente não consegue focar e perceber, e a gente deixa o sabor de lado, a gente não olha para o alimento que a gente está comendo, a gente deixa de apreciar o colorido, a montagem do prato, a montagem da mesa. Às vezes a gente não usa nem a mesa para comer, a gente não valoriza a postura diante do alimento, né? Então, Uhum. eu como de qualquer jeito, eu como de lado, eu como meio que deitado no sofá. Isso também é respeito, né? Respeito a esse alimento que tem toda uma história e que nessa postura corporal eu posso também dizer para o meu cérebro o quanto, na verdade, eu vou estar atenta ao que ele me oferece, ou o quanto simplesmente eu estou no automático cumprindo mais uma tarefa. Eu tenho que comer porque eu preciso de energia. Uhum. Então, a Eu minha que, postura facilita ou não, né? Isso. sim, eu só lembrar que faltam 8 minutos só para terminar, só para gente. Sim, sim. Por A isso que eu gente nem tá perguntei. vendo passar o tempo, nem tá vendo passar o tempo. Tão bom. Por isso que eu perguntei, para às vezes se as pessoas quiserem perguntar Sim, agora nesses momentos assim finais, ou mesmo você quiser trazer algum aspecto, para a gente aproveitar, né? Porque o sim. Instagram não perdoa. Quando espera o tempo, Não, ele vai cortar. Então, não sei se tem é algum verdade. aspecto que alguém que esteja assistindo tenha Sim. enviado para você, ou mesmo que você queira Não, eu não fazer a partir tive da sua acesso. observação. Se alguém quiser perguntar, ainda nós temos tempo. E enquanto chega alguma coisa, eu queria só fazer um comentário sobre o hábito de estocar alimentos, né? Seja dentro do corpo, ou seja, a gente viu no início do isolamento, da pandemia, as pessoas com essa preocupação de estocar. Tem uma pergunta, ó, teria alguma dica para trabalhar a compulsão agora durante o isolamento? Então, primeira coisa, né, é a gente poder reconhecer que tá difícil, né, esse momento, né? Então a gente usa muito a pausa, né, autocompassiva, porque às vezes eu tô tentando preencher espaços, né, nesses Sim. episódios compulsivos, né? E aí eu tô falando, Ibo Oliveira, veja se faz sentido para você, né? A primeira coisa é a gente, como eu falei, poder reconhecer a emoção presente, né? Então, me veio Uhum, aquela fissura, aquela vontade, né, de comer alguma coisa. Sente os pés no chão, a sola dos uhum, pés no chão. A terra está sempre nos acolhendo indistintamente em qualquer situação, sem fazer nenhuma negociação conosco. uhum, Ela sempre está nos sustentando. Senti meus pés no chão, eu estou aqui, agora. Eu posso, na verdade, sinergizar mais, potencializar, eu posso trazer a minha mão ao peito, ou colocar, por exemplo, a mão no rosto, ou no meu ombro, como quem faz um afago, para poder resgatar o que a gente chama do sistema mamífero de cuidado, uhum, para eu tentar, na verdade, acessar meu recurso interno a partir desse sistema mamífero, ao invés de buscar no alimento essa sensação de aconchego, de segurança, que também acontece com o alimento, mas ela não é uhum, duradoura. Ela não vai me satisfazer por muito tempo.
Então, no comecinho parece que aplacou essa minha dor, mas depois eu vou continuar procurando algo. Então, a ideia é a gente cultivar os recursos que já estão conosco, que o nosso corpo já tem. Uhum. Então, sentir meus pés no chão, eu estou sendo sustentado o tempo inteiro de maneira segura pela terra. Levo o gesto compassivo. E à medida que eu trago esse gesto compassivo por si só, ele já tem um poder enorme de despertar a liberação, né, de algumas substâncias no nosso corpo, como a ocitocina, para me trazer uma sensação maior de calma, de paz. E Sim. aí eu posso perguntar para o meu corpo: será que eu estou precisando mesmo comer? Uhum. Será que é alimento que meu corpo necessita? Ou eu estou precisando chorar? Eu estou precisando conversar com alguém? Eu estou Uhum. precisando ouvir alguma outra pessoa? É lógico que pode não ser tão simples como eu estou falando, se a gente não está acostumado, e principalmente se eu crio a barreira de me autocriticar. Imagina que eu vou fazer isso, que bobagem, né? Uhum. Que maluquice é essa? O convite é: tente, experimente, né? Sim. Porque esse espaço de consciência entre esse estímulo, né? O impulso de comer e comer efetivamente Uhum. pode ser um simples respirar mais fundo pelo Uhum. nariz e expirar 3, 4 vezes pela boca para também acionar o sistema parasimpático, que também vai me dar a possibilidade de acessar um pouco mais de calma, falar, ok, às vezes pode ser que meu corpo queira o chocolate ou ele queira o sorvete, e eu vou honrar essa Uhum. vontade, e aí eu Uhum. vou me sentar, vou me colocar na postura e eu vou me deliciar com essa minha escolha, porque foi uma escolha Sim. minha. Então não vou sentir culpa. Agora Uhum. pode ser que meu corpo fala, não, não é isso, não é bem isso que eu queria. Uhum. Então eu vou buscar coisas que me façam bem, porque não é só o alimento que nos traz Uhum. bem-estar, que nos traz felicidade. Ele é E isso é um um, dos. e isso, né, Vera, é um cultivo, é como você está falando, não é algo que você faça rápido, de uma hora para outra, né? E eu costumo falar muito para os meus pacientes, separe o que é fome psicológica do que é fome física, né? A gente trabalha também por causa da terapia cognitivo-comportamental, que a gente trança com as neurociências e a neuropsicologia, e também eu costumo dizer assim, pergunte assim, o que eu estou fazendo agora e aguce os seus sentidos, né? Então, normalmente essa eu falo que é um mantra para que eu vejo que me ajuda e ajuda meus pacientes também nesses momentos. Sim, exatamente, né? Porque às vezes a gente fica criando tantas teorias, né? Querendo explicar, encontrar porquês, nutrientes, e na mente do principiante tem muito mais possibilidades Vai do que na acabar. mente do especialista. Não sei se fez sentido, Ivo Oliveira, que Nossa, fez a fez pergunta. tudo. Nós vamos ter que fazer outra live depois, Vera, porque eu sei que tem muita coisa para você falar. Mas eu super de coração eu agradeço a sua gentileza, a sua abertura, né, a sua consideração, o seu apoio e essa generosidade de dividir com todos nós tanta sabedoria, tanto conhecimento, né? Eu sou muito grata a você e sou grata a todos que estão aqui conosco, porque sem vocês a gente não estaria aqui, né, Vera? Com certeza, com certeza. Então, agradeço a todos vocês, fico feliz que tenha feito aí sentido. Muito. Fê, né, todas as pessoas que tiveram aqui conosco, obrigada, né, Sumaia, Thelma, né, é, um grande abraço, né, para vocês, que vocês possam cultivar, né, esse carinho, Com esse certeza. respeito para com o corpo, para com o alimento, que estejam seguros
e que estejam saudáveis. E protegidos. Com certeza, com certeza. Até a Beijo próxima. grande e muito grata de coração. Obrigada. Obrigada mesmo. Vou Obrigada. encerrar. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.